é bom que realmente os nossos ouvintes possam ter ciência, né? Ciência dessa situação. Diante do quadro de escassez hídrica do estado do Rio Grande do Norte, o que resultou no aumento do consumo de águas oriundas de soluções alternativas coletivas, como chafarizes, carro-pipa, poços coletivos, caixa d'água, a Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária Estadual, em conjunto com a Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental, vem a público orientar a população sobre o risco para a saúde do consumo de água não tratada, que pode ocasionar doenças de veiculação hídrica, tais como cólera, hepatites, diarreias, entre outros. Abre aspas, chamamos a atenção para as modalidades de consumo de água, chafarizes, caixas d'água, pipas, que estão sendo difundidas principalmente no interior do estado, nas quais não há controle de qualidade e nem regularização junto aos órgãos de vigilância sanitária e vigilância ambiental do estado. Matérias publicitárias enganosas estão sendo vinculadas em mídias sociais, alegando que essas empresas possuem autorização da Vigilância Sanitária Estadual para tal atividade e que, no entanto, funcionam de maneira clandestina, sem controle sanitário, promovendo riscos à população consumidora. Além disso, propagam informações que induzem o consumidor a crer tratar-se de águas envasadas, minerais e adicionais de sais que verdadeiramente possuem alvará, selo fiscal e controle de qualidade. Alertamos que a compra de água, quando efetuada em recipientes sujos ou mal higienizados, pode tornar-se fonte de contaminação da água, a qual será repassada aos usos que se fizerem dela. Ressaltamos que águas provenientes de soluções alternativas coletivas não podem ser envasadas em garrafões destinados a água mineral ou adicionais de sais, por não atenderem aos requisitos legais constantes de legislação específica. Sendo assim, qualquer empresa ou estabelecimento que estiver envasando irregularmente, além de infração sanitária, estará cometendo crime de sonegação fiscal. Orientamos a população que, ao adquirirem água de distribuidores dessas soluções alternativas coletivas, certifique-se que os mesmos possuem alvará sanitário ou autorização para funcionamento e busquem informações sobre a origem de sua captação e tratamento por meio do Programa de Vigilância da Qualidade de Água para o Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde do seu município. É o que diz a nota da Vigilância Sanitária do nosso Rio Grande do Norte. Para falar sobre esse assunto, como eu disse na abertura aqui do nosso programa, nós vamos ouvir todos os lados desse tema polêmico, né? Porque, repito, água é saúde, água é vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado aí com a água que nós estamos tomando. Então hoje a gente recebe aqui nos estúdios os representantes da Associação das Indústrias de Águas Envasadas e Adicionais de Sais. O Alessio é o presidente da associação, está aqui na condição de representante, né? E o Bruno, que é o assessor jurídico. Começa por quem? Por você, Bruno? Pode ser? Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Qual é o entendimento aí, a visão da Associação das Indústrias de Águas Envasadas e Adicionais de Sais com relação a essa recomendação da Vigilância Sanitária? Bom dia, Bruno. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alessio. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. A posição da Associação das Águas Adicionadas de Sais nessa situação, a gente recebe essa nota do governo com felicidade, né? Porque, nesse sentido, as águas adicionadas de sais, como foi lido na nota, e as águas minerais, elas estão totalmente regularizadas, estão totalmente dentro dos parâmetros de potabilidade da água, né? Então possuem alvará, possuem todos os requisitos exigidos pelo governo e pela vigilância sanitária para funcionamento, né? O que acontece é que a nossa, digamos assim, o que nos toca nessa situação toda é explicar às pessoas, à população em geral, do servidor inteiro, o que está acontecendo, né? Porque o que se vê no passar dos anos é uma situação onde várias pessoas, várias empresas, elas distribuem água para o consumo da população
sem esses requisitos técnicos atendidos. Então, essa nota que veio da Secretaria de Saúde é nesse sentido, é de alertar a população a respeito dos riscos que ela pode estar correndo por consumir água que não esteja dentro dos parâmetros, né, digamos, técnicos para tal. A gente tem uma lei federal, a gente tem lei estadual, a gente tem todo um arcabouço jurídico aí para disciplinar essa, digamos assim, essa distribuição da água, né, que é tida como, na lei, como uma solução de abastecimento coletivo, né? Então, toda essa distribuição que é feita, ela deve atender esses critérios técnicos que, infelizmente, uma grande parte dessas empresas que tem esses chafarizes, né, que a pessoa chega lá e digamos assim, paga uma parte, um dinheiro e tem acesso a essa água a granel e tudo mais, não estariam dentro dos requisitos. Então, a nossa associação, a gente recebe com certa felicidade essa nota do governo, tendo em vista que a gente está trabalhando corretamente e a gente espera que assim, haja essa adequação e essa fiscalização para que isso seja sanado. Agora, todo chafariz, né, que vende água, por exemplo, ele não tem autorização da vigilância sanitária para funcionar? Não, não é isso. A questão não é essa. É que muitas empresas estão trabalhando fora do padrão de legalidade. Então, as leis, na verdade, elas trazem uma série de requisitos para que a empresa esteja regular, né? Então, tem que ter um responsável técnico habilitado. A água, dependendo do tipo da fonte de captação, ela tem que passar por desinfecção, filtração ou cloração. Deve haver um monitoramento mensal da Escherichia coli, né, Alessio? Esse nome é mais para a sua área. No ponto de captação, as águas devem ter outorga de uso, né? A fonte de captação deve ter outorga de uso. Deve ter um laudo de análise de parâmetro de potabilidade da água e de qualidade. Deve-se garantir que os tanques, as válvulas e os equipamentos dos veículos que transportam, daqueles carros-pipa, aqueles veículos todos que a gente vê circulando. Esses veículos devem ser transportadores que sejam apropriados e de uso exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável. Olha o perigo que isso pode acontecer. Porque a gente vê que, a gente já viu situações onde os veículos de transporte da água, essa água é transportada dentro de recipientes, né, que já foram antigamente utilizados para agrotóxicos, para produtos corrosivos, produtos tóxicos, e a água é armazenada nesses recipientes para ser distribuída mais tarde à população. Isso é totalmente proibido. Então, são essas situações aqui, junto com a questão dos alvarás sanitários e tudo mais, a questão da cloração dessa água, que muitas empresas, não todas, não estou falando de todas, mas que muitas empresas não estão atendendo e podem trazer um risco à população. Agora, se essas águas, por exemplo, se algumas delas, vamos partir para o princípio de que algumas são clandestinas, né? Por que até agora a vigilância sanitária não interditou elas? Aí é que está. Eu vou passar a palavra para Alessio, mas assim, a gente vê que já aconteceu. Que não adianta só emitir uma nota. A nota, inclusive, até a nota por si só, para que o cidadão possa compreender, é difícil. Né? Também tem que fiscalizar. Então, Alessio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Você que é o secretário da associação, bom dia. Já faço para você a seguinte pergunta: por que é que, partindo do princípio de que algumas, não todas, algumas podem ser clandestinas, porque se existe fiscalização e por que é que elas continuam funcionando? Bom dia, Alessio. Bom dia, Bruno. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Panorama 95. Primeiro, eu estou aqui na condição de químico também. Você me convidou para a gente fazer algum esclarecimento, então vou tentar ser bem claro com relação a essa parte técnica. A pergunta de antemão da clandestinidade. O que eu posso falar é que toda e qualquer água, ou mineral, ou adicionada de sais, ou a água que é um sistema alternativo, ela deve seguir uma legislação, deve seguir uma lei, e a autoridade sanitária municipal ou estadual tem que emitir um alvará sanitário onde ateste que aquela empresa, instituição tem condição, está apta a fornecer isso aí. Diante da crescente
da crescente demanda desse tipo de água, desse sistema alternativo de abastecimento de água, onde entra carros-pipas, onde entram chafariz, enfim, onde entra várias formas de distribuição de água para a população, é que se faz necessário ter esse controle, sabe? E com essa crescente começou a chegar aos olhos da vigilância sanitária, e a população começou a cobrar: essa água é legal, essa água não é legal, essa água pode, essa água não pode. Então, com certeza, começou a se encher de denúncias, ou então de pedido de esclarecimento ao órgão competente, que é a vigilância estadual e municipal. Então, ela veio nesse momento, que eu acredito que já era para ter vindo antes, fazer o esclarecimento à população desse crescente aumento dessa atividade de abastecimento de água. Então, ela preocupada, porque, com certeza, preocupada com o aumento dessa atividade, então veio prestar esse esclarecimento. Aí é onde eu falo que toda e qualquer empresa que não tiver cumprindo, sabe, que não tiver, por exemplo, é muito simples, é preciso toda e qualquer empresa que distribua água nessa modalidade ter o alvará sanitário. Quando se fala do alvará sanitário, está se falando de que a vigilância inspecionou, que lá tem técnico responsável, que lá tem instalações adequadas, tem tudo isso, sabe? O alvará sanitário, então, é o resumo de todas essas exigências. Não tem nem dúvida, o alvará é isso aí. É tanto que na própria nota a vigilância fala que estão se utilizando, que tem alvará sem ter, sabe? E uma coisa muito importante é saber que está muito fácil de controlar isso, porque quem é obrigado a emitir esse alvará sanitário é o município, é a Secretaria de Saúde do município, sabe? Onde isso está bem claro na portaria 2.914 de 12 de 12 de 2011. Isso é uma portaria velha, de 2011. Aí, se o município não está, de fato, agindo, porque com certeza todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, eu acredito que o papel do município é fiscalizar, é fazer a coisa acontecer. Trazer para a população a segurança de todo e qualquer desse tipo de água que está sendo comercializada, como as minerais são fiscalizadas, recebem seus certificados, seus alvarás, como as adicionais de sais também são certificadas, recebem seus alvarás sanitários, então se torna de uma forma legal. Então, agora, Alessio, certamente é crescente, né, da demanda de água. Então, essa oferta sendo feita de qualquer jeito, com certeza acontecer a situação. Agora, como é que o cliente ele pode identificar que aquela água que ele está comprando, ela é legal ou não é legal? Hoje o que pode é entrar, consultar a vigilância sanitária. Consultar a vigilância sanitária municipal. Eles devem ter o cadastro de todas as empresas aptas a... Sim, é interessante. Aptas a produzir a água e aptas a distribuir. São dois sistemas distintos. Sistema e solução de abastecimento alternativo de água. Um produz, então são dois sistemas, porque também quem produz tem que... Às vezes só se coleta de um poço e distribui. Às vezes se passa por algum processo que é ali onde está se produzindo, né? Então, um sistema. E o outro é a solução, que é a forma de distribuição, sabe? De distribuir a água. Então são dois sistemas alternativos que se completam, né? Um produz, outro distribui, sabe? Porque quando se fala lá em Natal, lá em Natal já tem poço que tem água que ela tem as características potáveis sem precisar de nenhum tratamento, sabe? As águas de sistemas alternativos, ela pode ser comercializada em garrafões de 20 litros? Nesses chafarizes, por exemplo, hoje está muito comum. Onde você chega hoje, você encontra um chafariz, a pessoa vai lá com garrafão, ele mesmo coloca a moedinha, coloca o dinheiro, ele mesmo coloca a água, leva para casa. Esse tipo de situação pode acontecer, por exemplo, esses sistemas de chafariz, eles podem comercializar águas em garrafões de 20 litros? Aí a situação é a seguinte, a própria nota diz que as empresas elas não podem envasar a água, ou seja, elas não podem colocar a água que elas captam e que elas eventualmente tratam ou não tratam, dependendo da empresa, nos garrafões e vender como se fosse uma água mineral ou uma água adicionada de sais. Isso aí não pode fazer. Como é que é a solução encontrada pelos chafarizes? Eles têm um tanque de água lá, a pessoa chega, coloca o dinheiro e recebe
essa água. A questão toda, a gente não vai, nesse momento, assim, não nos cabe, porque a gente não tem essa informação de discutir se esse chafariz, determinado chafariz ou determinada empresa tal não está regularizada. A questão não é essa. Mas, vamos supor, a pessoa chega lá com um recipiente para pegar essa água. Muitas vezes, isso é uma coisa que a população tem que estar ciente, muitas vezes a água em si, ela pode atender a todos os padrões técnicos e estar regularizada. Mas sabe-se lá qual é a origem do recipiente que você está utilizando para poder coletar essa água e levar para casa. Então, muitas vezes pode acontecer de esse recipiente estar contaminado e a água que sai do chafariz não está contaminada, mas contamina dentro do recipiente que você leva. Então, essa garantia, as águas que são adicionadas de sais e minerais, elas já têm como suprir, porque todos os garrafões que saem de lá, eles já vêm devidamente esterilizados. Então, é a garantia para o consumidor de que a água que está dentro dele já vai vir pura de tudo para ele poder consumir. Agora, nessas outras situações, pode acontecer do chafariz estar legalizado, mas o recipiente não está. Até aproveitando a ocasião, e vou aqui falar dois itens técnicos que a norma exige que tenha, sabe? Para esse sistema alternativo de abastecimento de água, é a questão da cloração. Essa é uma água que obrigatoriamente deve chegar ao consumidor, deve sair do estabelecimento e chegar ao consumidor com teor de cloro livre, sabe? Que vai de 0,5 a 5 ppm, conforme está na legislação. Ou de 0,2 a 2, tem uma legislação estadual, que é um complemento da federal. Então, isso é o mais importante que eu vejo que poderia dar garantia a esse produto que não está... que foi produzido e se encontra, por mais ter num tanque, mas não foi hermeticamente fechado, sabe? Então a questão do cloro é fundamental. Essa questão do cloro é um dos itens mais importantes que tem nessa legislação. Tem que clorar. A água não pode transitar sem estar com cloro livre presente nela. Outro item aqui da nota da Vigilância Sanitária, ela fala justamente em sonegação fiscal, crime de sonegação fiscal. Que tipo de comportamento adotado por essas águas, por exemplo, elas podem se considerar crime de sonegação fiscal? Porque as águas que são adicionadas de sais e as águas minerais, elas, para cada tambor de água, para falar popularmente, cada tambor de água que sai da fabricação, ele já vem com selo fiscal e já se paga o imposto antecipado, né, por essa comercialização. Isso não acontece com muitas águas que a população está tendo acesso. Sonegação fiscal por quê? Porque eles não estão devidamente pagando os tributos incidentes sobre aquela água que está sendo vendida. O controle feito no estado do Rio Grande do Norte, a partir da comercialização das águas minerais e adicionadas de sais, é pelo selo. O ouvinte pode saber que quando ele compra uma água dessa de botijão já envasado, que vem com aquele lacre, ele tem um selozinho fiscal do governo do estado do Rio Grande do Norte, de tributação. Ao adquirir essa outra água a granel, esse selo normalmente não vem, né? Então, a sonegação fiscal é incidente sobre isso. A falta do recolhimento do imposto devido pela comercialização da água. O ouvinte fez aqui uma observação bem interessante. Segundo ele, por exemplo, nem todas as pessoas com poder aquisitivo menor têm condições de comprar hoje uma água adicionada de sais, né? E acaba optando por essas águas alternativas, né? Mas, na opinião de um químico, o barato ele pode sair caro, Alessio? Não tenho nem dúvida, sabe? Todo barato, nesse caso, o barato sai caro quando já teve surto de hepatite, já teve surto de cólera, então que lá acontece diarreia, sabe? Eu não vou garantir que mas é um dos veículos que transmite mais doença à água sem ser tratada, sabe? Até porque é o que a gente consome mais durante o dia. Então, tem esse risco sim, esse risco vai existir a vida toda em todo e qualquer alimento que, de fato, não tem o cuidado, não tem a segurança alimentar necessária e é um transmissor, né? A água é um transmissor. E não estando protegido, aí sim, é onde tem a grande preocupação. Quando essa lei surge, quando essa lei de abastecimento de água alternativos surgiu, pode olhar lá que é bem enfatizado. Ela deve estar protegida com cloro, sabe? Até chegar a hora do consumidor. O consumidor vai consumir ela com cloro. Mesma coisa da água de torneira. Toda água de torneira é um sistema alternativo, porém canalizado, tem que ter cloro. Se não tiver, é obrigação do técnico responsável garantir que isso aconteça. Como também é obrigação
do técnico responsável garantir que tudo que tem na legislação dessa de chafariz também aconteça. Então, por isso que quando vai se emitir um alvará sanitário, se pede, tem técnico responsável, como estão as instalações. O técnico responsável, ele é de fundamental importância para que garanta que a norma esteja sendo cumprida, ou seja, esse estabelecimento está sendo cumprido todas as normas para que possa receber o alvará. E se não tiver, então é um risco muito grande para o técnico responsável, para o químico responsável, ou seja, aqui e acolá ele está responsável por aquele empreendimento e não está observando o que está acontecendo. Faça aqui só um esclarecimento. Será que essas águas alternativas todas estão sendo cloradas, todas estão chegando com cloro ao ponto final, ao ponto do consumidor, quando o consumidor vai... Quando a gente abre lá o chafariz, aquela água tem cloro? Isso é uma obrigação fundamental do técnico responsável, garantir um sistema que deixa aquilo clorado. Sabe? Então, para início de conversa, qualquer sistema de água alternativa tem que ter um técnico responsável. Sim, com toda certeza. Tem que ter o técnico responsável e é um dos requisitos básicos para a distribuição dessa água. Uma pessoa que entenda tanto da legislação como da própria questão técnica, química em si, né, para garantir que aquela água distribuída às pessoas está dentro dos padrões. E a questão, para o ouvinte saber, não é só também a água que a gente falou no início, né, a água que é captada, que é produzida, entre aspas, pela empresa. O transporte também tem que atender essas recomendações. Então, muitas vezes o ouvinte, assim, a gente não tem condição de adquirir uma água X, mas tem de adquirir uma água Y. Essa questão toda ela tem que ser vista com muito cuidado, porque a água, essas questões de pureza, de potabilidade e tudo mais, elas são invisíveis, né? A pessoa pode estar consumindo uma água contaminada com bactérias, pode estar consumindo uma água com coliformes fecais, né? Com coliformes fecais, digamos, no bom português é cocô, né? Uma água contaminada com fezes, coliformes fecais. A questão da água, o transporte da água ser feito em veículos apropriados, porque a norma técnica do Estado, ela traz inclusive o que é que tem que ter no tanque de transporte da água. Então, tem que ter o nomezão água potável, o motorista do caminhão tem que estar com o laudo da água, tem que estar com o estudo atualizado. Esse caminhão ele tem que ser desinfectado a cada 6 meses, o tanque, né? A cada 6 meses, ou a cada mudança de captação da fonte da água. Tem que permitir, digamos, toda a borracha utilizada na vedação do tanque tem que ser borracha alimentar. Entendeu? Então, é uma série de questões, de requisitos técnicos, que, se não atendidos, pode trazer uma água realmente muito perigosa para a população, que, não obstante o fato de ser mais barata, também vai trazer complicações futuras. Você acha que, por exemplo, o sistema do chafariz, né, ele dificulta, por exemplo, para o cliente ter esse tipo de informação? Porque você não sabe, por exemplo, por mais que seja seguro, higienizado, você não sabe a estrutura que está dentro daquela estrutura do chafariz. E isso dificulta o cliente, por exemplo, ter acesso a essas informações? Não, com certeza dificulta, né? O que eu preciso que fique claro aqui nessa nossa conversa é que a gente não está acusando nenhuma empresa de estar irregular. Nós não estamos dizendo isso. Mas a gente está esclarecendo às pessoas, com base na nota técnica, quais são os requisitos de regularidade. Quais são as informações que não podem faltar, por exemplo, ao chegar no chafariz? Tecnicamente, pelo que diz a nota, no mínimo, você tem que ter digamos assim, para falar bem popularmente, as leituras da água para saber, atualizadas, né? Para saber os padrões técnicos, digamos assim, a quantidade de cloro livre, né? Alex pode falar disso bem melhor que eu, mas respondendo a sua pergunta da parte que me toca, de fato é muito complicado para que o consumidor tenha acesso a esses dados simplesmente lá na frente do chafariz, chegar lá, botar o dinheiro e pegar. É bem difícil ele ter acesso a isso. No caminhão já seja um pouco mais fácil, porque teoricamente isso tem que estar dentro da boleia do caminhão. Mas aí a Alex pode falar o que é que precisa. Marcos, no chafariz, o mais fácil que tem de ver é na hora que eu coleto água, se ela está com cheiro de cloro.
Isso é fácil de perceber? Fácil perceber, eu posso também, eu estou saindo agora, eu vou para a condição de consumidor agora, eu chego lá no Chafari, se eu quero saber se a coisa tá, posso ter aquele testezinho de piscina e ver se lá tem se tem no mínimo meio ppm de cloro livre lá, né? Então é um teste de piscina, um exemplo de como eu fiscalizar, se eu quisesse. Certo. Mas eu quero deixar bem claro aqui também, que está muito claro na norma para se resolver isso, que quem pode dar essa garantia que esse tipo de água vai estar totalmente legalizado é o município. Porque o município é quem tem o poder de autorizar e cadastrar os sistemas alternativos, sabe? Então ele é quem dá o alvará, ele é quem fiscaliza. Então está muito claro na lei que é do município e na sua Secretaria Municipal de Saúde. Viu? Procurar o alvará sanitário nesse sentido. E agora, correto. Infelizmente, Alex... Infelizmente, hoje, hoje o que é que acontece? Hoje, às vezes, os municípios sabem disso. Exatamente. Que é obrigação. Não sei porque não sabe, mas é obrigação. E eu acho que depois desse esclarecimento, a população vai exigir do município que, de fato, ele faça a parte dele, que é, de fato... garantir que as empresas que estão comercializando, não só com todo e qualquer produto, de fato, tem as suas licenças. Tem as suas licenças. E o problema também é o seguinte, Alessio, Marcos e ouvintes, é que conforme a própria nota técnica está dizendo, muitas empresas fazem propaganda dizendo que tem autorização sem ter. Entende? Então isso dificulta ainda mais. Quem tem que exigir essa autorização, no caso, é o cliente na hora de comprar. Num primeiro momento, sim, né? Ok. Ouvinte pergunta, a água para beber tem que estar com cloro ou sem cloro? A água para beber tem que estar com cloro ou sem cloro? Com cloro. Essa água quando chega na hora do consumo, sabe? Aliás, se o cliente lá na casa dele tem um sistema de eliminar o cloro, aí ele vai tomar sem cloro. Mas se não tem, o que a norma diz é que ao chegar o cliente, ao ser transportado até o ponto final, tem que estar com cloro. Por exemplo, a mesma coisa da água da Caerne. A água da Caerne na sua torneira, ela tem que estar com teor de cloro livre. É a mesma coisa, é um sistema alternativo. Sabe? A água da Caerne também é um sistema alternativo canalizado. Esse outro é um sistema alternativo sem ser canalizado. Então, é obrigação de quem fornece garantir que chegue com cloro. E aí, só um esclarecimento que tem que ficar realmente também bem forte na cabeça do consumidor. Tudo isso que a gente está falando a respeito de cloro, essa situação toda, é aquela água que não vem para a casa da pessoa dentro do garrafão lacrado. A água que vem no garrafão lacrado, seja ela mineral ou seja ela adicionada de sais, ela já tem um sistema de tratamento diferente que não é colocado aqui nessa portaria e nessa já lei. Tem todas as autorizações. Exato. Então, é importante que isso fique muito claro. A água que a gente está falando aqui é aquela água que vem a granel, que você pode colocar em qualquer recipiente para levar e tomar. Inclusive a própria água da Caerne, como a Alessio falou. A água que vem para você sem o botijão. A água que vem dentro do botijão, ela já atende aos padrões que já são outros tipos de padrões com outro tipo de situação. E e cada água é tratada com sua norma específica. Né? Exatamente. Por exemplo, essa água é tratada pela portaria 2914 do 12/11. Já adicionada de sais, é pela RDC 274 do 22/9/5. Então, assim, é um processo cada produto tem sua portaria específica. A mineral tem a portaria dela, né, que trata isso aí. Ok, quero agradecer. Algo mais a acrescentar, Alessio, pode ficar à vontade. Não, eu gostaria de fazer a colocação, que às vezes pergunta, isso não veio a pergunta, mas já me perguntaram muitas vezes, Alessio, mas aquela água tem um técnico responsável, pode? Eu digo, olha, ter um técnico responsável é um dos itens necessários para que a empresa consiga um alvará sanitário. Não só o técnico em si, mas o técnico é necessário para que tenha também, sabe? E o que eu vejo de importante em ter um técnico é que a obrigação dele fazer com que esse produto siga toda a legislação para comercialização, sabe? E eu aproveito até aqui e faço até uma pergunta. Ô Bruno, e se uma empresa tem um técnico responsável e porventura ainda continua sem colocar cloro na água? E ele é o responsável. O que é que você fala sobre isso com relação à penalidade? Não, com toda certeza ele pode enfrentar algum tipo de processo administrativo e até mesmo judicial, né? Porque se é responsabilidade dele adotar esse tipo de procedimento e ele não adota, ele vai estar faltando, né, com a questão
da profissão, e eu acredito que ele pode até chegar a perder o registro dele no conselho, né? Ok. Bruno, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos. Um abraço, Alessio. E o recado final para os ouvintes é esse: muito cuidado com a água que você bebe, porque isso pode trazer um problema muito grave para a sua saúde no futuro. 8 horas 10 minutos, confirmando 8h10. Nós ouvimos aqui hoje o nosso programa.